E não é diferente aqui, irmãos, no contexto que Jesus está pregando no monte. Jesus estava pregando para pessoas que tinham desejo de serem curadas, pessoas com inúmeras enfermidades e doenças. Por outro lado, os judeus também desejavam ser libertos da opressão de Roma. Eles ficavam ansiosos com a vinda do reino de Deus para destronar Roma da sua cidade e da sua terra. Jesus estava pregando para pessoas que tinham o desejo de ganhar muito dinheiro, acumular tesouros aqui. Jesus não pregou este tema em vão. Tinham pessoas ansiosas, buscando enriquecer-se aqui. O coração estava no dinheiro, e essas pessoas estavam com os olhos fitos no dinheiro, e o coração também dominado pelo dinheiro. E Jesus chamou isso de olhos maus. Os seus olhos só ficam fixos no tesouro da terra, os seus olhos são maus. E por conseguinte, quem tem os olhos maus e tem o coração ligado ao tesouro da terra, você é um idólatra, porque você está servindo a Mamon, o Deus do dinheiro, ou o Deus dinheiro. Então, não é o dinheiro que está te servindo, é você que está servindo ao dinheiro. Ele está ditando as rédeas para você. E isso faz você, inclusive, chamar o seu próximo de raca, de desmiolado, de sem cérebro, ofendendo as pessoas, por causa que o seu coração está ligado a Mamon. Nós passamos por aqui e você lembra que Jesus falou que não tem jeito de servir a Deus e a Mamon. Não tem jeito de agradar a Deus e, ao mesmo tempo, ter o coração voltado ao dinheiro. Então, Jesus estava pregando, irmão, dentro de um contexto de grande efervescência social e também espiritual. Por isso, nos versículos 19 a 24, que nós vemos aqui, do capítulo 6, Jesus mostra a causa da ansiedade. Sabe por que as pessoas são ansiosas? Jesus está dizendo aqui, nas entrelinhas, porque elas colocam o seu coração em coisas perecíveis. Usando aqui uma linguagem do Eclesiastes, colocando o coração em vaidades, coisas efêmeras, coisas que passam rapidamente. E Jesus está colocando aqui, irmãos, as bases que levam a pessoa a ficar ansiosa. Então, você que está colocando, Jesus está dizendo para a multidão, para os discípulos, você que está colocando o seu coração na horizontalidade aqui, você tem todas as chances de ficar ansioso, ansiosa. Você está dando material para que a ansiedade tome conta do seu coração. E Jesus toca em dois pontos principais aqui, irmão, nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. O medo de não ter o básico para viver, o pai de família com medo de não comer, de não beber, de não vestir, tem os seus filhinhos. Às vezes a seca era crucial lá na Palestina, tinham medo de plantar e não colher, tinham medo das coisas darem errado para eles, tinham medo dos inimigos. Lembra de Gideão? Não é? Medo de plantar e na hora de colher os inimigos tomarem a plantação, tinham medo. E eles estavam nessa efervescência ansiosa, e eles tinham medo também de morrer. Como eu vou morrer? Qual dia será o fim da minha vida aqui? Como será isso? E Jesus toca, irmãos, nesses dois pontos aqui, que em grau maior ou menor, irmãos, todos nós temos as nossas preocupações nessas duas áreas aqui. Todos nós temos as preocupações. Por isso, irmãos, a nossa proposição teológica desse texto hoje, Jesus mostra as razões pelas quais devemos crer na providência divina. Por que nós devemos crer na providência divina? Está no versículo 25 a 29. Porque os nossos sentimentos em relação à nossa vida são inúteis. De novo, porque os nossos sentimentos em relação à nossa vida são inúteis. Aí ele começa, portanto, por isso vos digo, ou seja, em decorrência de tudo que eu falei até aqui,
discípulos meus, igreja minha, de tudo que vocês estão lendo em Mateus, e eu posso parafrasear aqui dizendo, de tudo, dos 27 sermões que vocês ouviram até aqui, Igreja de Guanabara, no capítulo 5 e no capítulo 6, de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu estou falando na minha palavra, e que eu ainda vou falar, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Observe, irmãos, que aqui é um mandamento negativo, para parar de fazer o que costumeiramente estão fazendo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Vejam, irmãos, que Jesus aqui não está condenando, Jesus, na verdade, está condenando a ansiedade e não o planejamento. De novo, Jesus está condenando a ansiedade, essa preocupação inquietante, as pessoas andando para lá, andando para cá, coçando a cabeça, pondo a mão na cabeça, o que eu vou fazer? E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Jesus não está condenando o planejamento e a preocupação com o futuro. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que essa inquietação que as pessoas têm, se você quiser dar uma olhada comigo aí no versículo 31, essas pessoas fazendo isso. Capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. É esta inquietação que Jesus está condenando aqui, e não a preocupação. Bem, da verdade, qual pai de família, qual mãe não se preocupa com o futuro? Qual pai de família não se preocupa com sua casa? Jesus não está dizendo que você não se deve preocupar. Na verdade, você tem que preocupar. Você tem que planejar, fazer planejamento, trabalhar dentro do seu orçamento, para não ter uma crise de ansiedade depois, as dívidas vêm e você não consegue pagar. Por quê? Porque você deu material para essa ansiedade dentro do seu coração. E Jesus está dizendo, confia. Não fica aqui arrancando os cabelos da cabeça, para lá e para cá, que comeremos, que beberemos. Jesus está aqui, irmãos, condenando essa maneira de viver inquietante. Jesus não está ensinando que não devemos planejar nosso futuro. Irmãos, não devemos fechar os olhos para o amanhã. Temos que pensar no amanhã também. Ou que não devemos nos preocupar nunca nesta vida, porque isso é impossível para nós. Falando sobre essas preocupações, qual pastor genuinamente bíblico não se preocupa com a igreja? Qual pastor? Qual pastor genuinamente bíblico não passa, às vezes, horas de noite sem dormir por causa de alguma coisa que está acontecendo na igreja? Qual pastor que ama a Cristo e ama a igreja não sofre de preocupação com a igreja? Principalmente quando vemos os falsos profetas atacando muitos membros da igreja. Qual pastor genuinamente bíblico que não se preocupa com a igreja? Se ele não se preocupa, se ele dorme sossegado durante a noite, todas as noites, e não se preocupa, tem alguma coisa errada com ele. Não, mas o pastor não confia em Deus, sim, é por isso que ele está preocupado com a igreja. E eu quero que você ouça com atenção que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo está demonstrando aqui preocupação. Ele vivia crise de ansiedade? Não. Ele confiava que quem morreu pela igreja foi Jesus e não ele. Ele sabia disso. Mas havia diariamente preocupação na vida de Paulo com todas as igrejas. Nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, e nós estudamos aqui bons domingos aqui sobre a HPC, não é? Como que as heresias entraram dentro da igreja, inclusive dentro da liderança da igreja. Como que a igreja, os líderes da igreja passaram muito aperto em relação a isso. Por isso, irmãos, Jesus não está condenando aqui a preocupação. Pai de família, você deve preocupar sim. Você deve planejar sim o futuro da sua família, mas viver puxando o cabelo da cabeça, andando para lá, o que comeremos agora? Fiquei desempregado, e agora, o que eu vou fazer?
Não, Jesus aqui está condenando isso. Jesus aqui está ensinando para nós, irmãos, que não devemos agir desta forma. São os gentios lá fora que fazem isso. Eles não confiam no Pai Celestial. Eles não confiam que tem um Deus lá em cima que cuida deles. Jesus está condenando aqui a inquietação atormentadora, de anda para lá, anda para cá. Jesus está condenando essa atitude aqui. Isso não é atitude, irmãos, de fé. E este verbo ansiar significa andar atraído de um lado para o outro, de acordo com a circunstância. Ó Deus, eu estou orando e nada acontece, Senhor. Ó Deus, está ficando muito difícil para mim, fica muito ansioso, ansiosa, e às vezes o coração acelera, a adrenalina sobe. É esse tipo de situação que o Senhor aqui está, irmãos, condenando. Não, nós crentes, nós que temos um Pai Celestial, nós que aprendemos no início dos sermões a orar, ó Senhor, ó Pai Celeste, dá-nos o pão de cada dia. Ó Deus, Senhor é o nosso Pai Celestial, dá-nos o nosso pão diário. E sobre isso, irmãos, Jesus agora vai dar exemplos. Por que não devemos ficar ansiosos? Primeiro ele diz, vejam, meus discípulos, vejam, igreja, vocês não devem ficar ansiosos, porque a preocupação de vocês em relação à vida aqui é inútil. Se vocês estão ansiosos, a ansiedade de vocês será inútil. Mas agora Jesus vai dar exemplo. Jesus era um grande mestre, amados irmãos. Eu até fico emocionado ao estudar essa passagem, todas as pregações de Jesus, porque Jesus, ele falava teologia, e ele aplicava, e ele ilustrava, e ele dava exemplo. Um grande mestre. Jesus fala aqui o seguinte, a vida e o corpo são mais importantes do que o alimento e as vestes. Jesus vai do maior para o menor. Discípulos, ouçam bem. Vou dar um exemplo que vocês não devem ficar ansiosos. E vai dar um exemplo do maior para o menor. A vida, ele diz, não é a vida melhor, maior do que o corpo? Então, se Deus deu a vida, se Deus criou o corpo, ele não vai dar alimento que mantenha a vida e o corpo? Por que essa ansiedade toda? Veja, irmãos, a sabedoria de Jesus a colocar esta argumentação e ilustração lógica. Meus discípulos, a vida, quem deu é Deus. Quem criou o corpo é Deus. Então o corpo precisa de alimento e de veste. Se Deus criou o corpo, ele vai dar também alimento e veste. Creia nisso. Creia nisso. Às vezes, irmãos, nós não vamos nos regalar com alimento, mas, a não ser em caso bem específico, que Hebreus capítulo 11 fala, ninguém vai morrer de inanição e de sede, nenhum cristão vai morrer assim, porque o Senhor disse, a vida e o corpo são mais importantes. Se Deus fez o corpo, se Deus fez a vida, ele não vai sustentar? Então veja o argumento de Jesus aqui, meus queridos irmãos. O primeiro ponto de Jesus é que ninguém nunca viu aqui uma ave ciscando, arando a terra e plantando a semente. Observai as aves do céu. Vejam, discípulos, irmãos, eu tenho, dando asas aqui à minha imaginação, acredito que, como Jesus estava no monte, ali perto de algum lago ou de algum mar, Jesus estava vendo talvez aves voando, aves migratórias voando, e Jesus talvez até apontasse para estas aves, e chamando a atenção dos discípulos, olha essas aves, você está vendo alguma preocupação nelas? Elas estão voando, estão indo para um outro lugar buscando alimento. Elas não estão aqui ciscando e arando terra e plantando semente. Não, elas não têm essa preocupação. Discípulos, as aves estão em outro nível. Vocês também devem estar em outro nível. Vocês não podem se preocupar com estas coisas. Não.
E o segundo ponto de Jesus é que o Criador das aves cuida delas. Jesus aqui mostra o cuidado do Criador com a sua criação. Deus não abandona a sua criação. E o terceiro ponto que Jesus fala é que nós temos mais valor diante de Deus do que as aves. Se Deus cuida das aves e vocês têm muito mais valor do que elas, se Deus cuida delas, não vai cuidar de vocês? Irmão, Jesus chama a nossa atenção aqui para esses pontos que às vezes nós lemos a Escritura e passamos e não observamos estas coisas. E eu quero que aqui de início você pense: Deus fez a vida, Deus fez o meu corpo, e Deus vai providenciar os meios de sustentar a minha vida e o meu corpo. Fato que Jesus está dizendo. E olha a criação, Deus cuida da criação, Deus cuida das aves. Olha como Deus cuida dela. E a seguir, irmãos, no verso 27, Jesus ensina que a ansiedade de alguém não pode aumentar o curso da sua vida. Um côvado não aumenta. Suponhamos que lá no livro de Deus está escrito: vai nascer fulano de tal, vai nascer João Batista e vai viver 90 anos. Um exemplo que eu estou dando para mim. E um côvado é mais ou menos 66 centímetros. Qual a diferença em aumentar 66 centímetros no curso de 90 anos? Vai fazer alguma diferença? Não vai. Mas Jesus está dizendo que nem isso nós conseguimos. Não vai fazer diferença nenhuma no curso da nossa vida. Mas nem isso, amados irmãos, nós conseguimos mudar alguma coisa em nossa vida. Se o Senhor escreveu no livro dele, como o Salmo 139 diz: no seu livro foram anotados todos os meus dias e determinados, nunca passará daquilo. Você acha que Deus não vai cuidar de você nesses anos que Ele te deu para viver? É claro que Ele vai. É evidente que Ele vai. Então a sua preocupação não vai aumentar nada na sua vida. Na verdade, a ansiedade vai trazer problema de saúde para você. Você não vai dormir direito, você vai ficar com um problema muito sério do coração, você vai ter problemas sérios na sua saúde se você viver de forma ansioso. E da mesma forma, diz Jesus nos versos 28 e 29, por que andar ansioso em relação às vestes? Por que vocês estão ansiosos em relação a isso? Jesus chama a atenção dos discípulos, queridos irmãos, para eles observarem atentamente as flores do campo. E aqui novamente penso que Jesus, vira o rosto dos discípulos: olha estas flores silvestres. Essas flores silvestres, elas não precisam do cuidado humano para ela brotar, para ela ficar viçosa. Naturalmente elas dão lá no campo e fica bonita. Olha estas flores. Eu digo a vocês que nem o maior monarca do mundo se vestiu como estas flores. Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como essas flores. São lindas como essas flores. E sabe quem deu essas multicores para elas? Deus que deu. Deus fez ela nascer ali. De uma forma que nós não entendemos. Deus fez essas flores nascerem ali. E Jesus está mostrando, ilustrando para os discípulos: olhem vocês estas flores. Por que vocês devem viver ansiosos se Deus cuida de flores que ao meio-dia ela está murcha? Se Deus está cuidando dela, não vai cuidar de você? Claro que Ele vai. Meus irmãos, vamos sossegar o nosso coração, não é verdade? Vamos sossegar o nosso coração. Existe alguma coisa que Deus não saiba na sua vida, na minha vida? Existe algum pormenor na sua vida e na nossa vida que Deus não saiba? Ele sabe de tudo. Na verdade, dentro dos decretos eternos de Deus, todas as coisas que acontecem conosco estavam nos decretos eternos de Deus. Para uma coisa que nós não entendemos, mas a ação de Deus, o ato de Deus é nos melhorar, é nos fazer melhor, irmãos.
é nos melhorar. Então a ansiedade não vai adiantar muito para você ficar ansioso. Creia no Senhor, creia nele. Ele está perto de você, Ele está cuidando de você, Ele cuida de mim. E se eu ficar aqui dando exemplo da minha vida, como Deus cuidou de mim, cuida de mim até aqui, eu vou gastar muitas horas para fazer isso. Algo, irmãos, que me encanta até hoje, como que Deus cuidou de mim em momentos muito cruciais na minha vida, inclusive na minha área da saúde, como Deus cuidou de mim, como Deus foi o meu médico ali, como Deus abriu portas que nem ao menos eu cogitava em pensar, principalmente quando eu fiz transplante de medula óssea no ano de 1990, como Deus abriu as portas para mim, como que Deus, irmão, não abriu porta não, Ele quebrou todas as paredes, como que Deus agiu na minha vida, e eu, na minha ignorância, reclamava da minha situação, e hoje faço como Jó, ponho a mão na boca e me arrependo. Deus estava me preparando para algo muito maior. E hoje eu entendo que Deus estava me preparando para ser pastor, inclusive. Deus estava nos preparando, irmão. Deus está preparando você para o degrau muito melhor. Muito melhor. Então, por que nós vamos ficar ansiosos com esta vida, arrancando cabelo da cabeça? Não. Isso não é cristão. Eu quero que você atente agora para os versículos 30 a 32. Segundo ponto aqui, por que devemos confiar na providência de Deus? Porque a ansiedade caracteriza a falta de convicção na providência divina. Versos 30 a 32. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus diz que se Deus cuida de flores que têm pouca duração, não vai cuidar de nós, que recebemos dele a vida eterna? Irmãos, nós somos filhos de Deus agora. Somos irmãos de Jesus agora. É por isso que 1 João capítulo 3, João abre o peito e diz, irmãos, com todo o seu pulmão, olha, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Irmãos, somos filhos de Deus. Nosso nome está lá no céu. Nós temos, irmãos, inclusive, segundo Hebreus 11:14, anjos que cuidam de nós, que nós nem vemos. Às vezes, talvez hoje Ele te livrou de muita coisa, de muita seta do diabo. Anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para, irmãos, guardar aqueles que são de Deus. Nós não estamos pregando aqui que existe um anjo da guarda para cada pessoa. Nós estamos dizendo que os anjos de Deus cuidam de nós. O Espírito Santo está conosco, a palavra de Deus está conosco, temos um advogado no céu e temos um Pai que não é qualquer Pai, Ele é um Pai celestial, Ele é um Pai criador dos céus e da terra. Ele fez tudo isso, irmãos. Precisamos sossegar o nosso coração. Precisamos sossegar. Vive ansioso, diz Jesus, é falta de fé na providência de Deus. E fé aqui, irmãos, não é meramente um assentamento intelectual, porque esta fé nós adquirimos estudando. Quando nós estudamos a Bíblia, nós adquirimos mais fé no Senhor. Mas a fé aqui é convicção profunda de que Deus cuidou de você, está cuidando agora e vai cuidar amanhã. É essa convicção. Não é aquela coisa que quando está tudo bem comigo, eu estou empregado, está tudo bem, glória ao Senhor, louvado seja o Senhor. Ok, não tem problema isso.
Mas quando vier também os percalços, irmãos, quando vier, irmãos, os problemas, você está firme ali. O Senhor falou em Hebreus 13, versículo 5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso sossega o nosso coração. Sossega o nosso coração. Traz alento para o nosso coração e para a nossa família. Você acha, pai, que é você que cuida dos seus filhos? Não é nada. Quem cuida dos seus filhos é Deus. Você acha que seus filhos são herança sua? Não é nada. É herança de Deus. E Deus cuida da sua herança. Está vendo, irmãos, aonde Jesus está nos levando aqui? Para tirar esse coração acelerado de dentro de nós? Creem no Pai Celestial de vocês. Creem. Essa fé que é uma profunda convicção no cuidado paterno de Deus. Estude um pouco na Bíblia, se você quiser também na teologia, sobre a paternidade de Deus. Como que Deus agiu, com os patriarcas inclusive. Irmãos, quando agimos sem essa convicção nas promessas de Deus, ficamos mais parecidos com os descrentes. Não tem diferença nenhuma dos descrentes. E não com os discípulos de Cristo. Quando andamos para um lado inquieto, nervoso, nervosa, com o humor muito alterado, isso demonstra, irmãos, falta de fé no Pai Celestial. É preciso que voltemos essas palavras sacrossantas de Jesus Cristo aqui. Ponha sua mente lá no céu, na hora da crise, e ela vem, irmãos. E ela vem. Se ela não veio a você, se você não passou uma crise que faz o seu coração arder, eu vou te alertar, você vai passar. Você vai passar. Mas é esse momento aqui que o Senhor vem e traz o conforto para o nosso coração, a sua presença consoladora em nosso coração, e nos faz lembrar daquilo que Ele falou, daquilo que Ele prometeu para nós. Não, irmão, não podemos ser como gentios, não. Nós temos um Pai Celestial. São gentios que vivem ansiosos porque não creem que existe um Pai Celestial. Para eles a vida se resume na comida, na bebida e na veste, e acabou por aqui. Eles não creem na vida eterna. São eles que colocam o coração nos tesouros daqui, irmão, não nós. Não nós. Nós colocamos nosso coração no tesouro do céu. É lá. É de lá que nós aguardamos o Senhor. É de lá que os céus vão abrir e nós vamos ver o nosso Senhor voltar e dando aquela palavra de ordem. Subam todos para aqui. É de lá que vai vir essa ordem, irmão. Nós temos que colocar a nossa mente e o nosso coração lá em cima. Por isso que nós lemos hoje, não andeis ansiosos na nossa liturgia. Coloque diante de Deus as suas súplicas, as suas necessidades, fala com Ele. Não deixe esses problemas inundarem o seu coração, não. Fale com Ele. Pratique o solilóquio também. Oh Deus, eu estou muito triste, Senhor. Oh minha alma, por que está batida dentro de mim? O salmista Davi foi um dos que mais ele praticou o solilóquio, falar consigo mesmo diante de Deus. Oh alma, por que você está batida? Espere em Deus, alma. Espere em Deus, irmão. Quando acontecer isso com você, faça isso. Mas você faz isso, pastor, todo dia. Todo dia, quando alguma coisa me aborrece, ó Deus, eu estou muito aborrecido. Estou muito triste com isso, Senhor. Ó Deus, irmãos, e o alento vem, irmão, na nossa alma, não é? Vem em nosso coração. Nós precisamos, de fato, pensar nessas verdades eternas que o nosso Pai Celestial e o nosso irmão que é Deus ensina para nós aqui hoje. Não colocar o nosso coração nessas coisas daqui. E em último lugar, irmãos, porque devemos confiar na providência de Deus, no versículo 33 e 34? Porque há coisas melhores e superiores pelas quais devemos buscar. Você vai procurar, irmãos,
Se alguém te der uma barra de chocolate e uma barra de ouro, o que você vai pegar? Com certeza a barra de ouro. Por que você vai ficar brigando por causa de chocolate se você tem a barra de ouro? Jesus está falando aqui, irmãos, não é? O reino de Deus está acima de tudo aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está, irmãos, uma vacina originada no laboratório celestial, que é o antídoto para acalmar o nosso coração bater mais pausadamente, não suarmos frio. Quando uma pessoa tem um surto psicótico, ela é encaminhada para uma unidade de saúde e, dependendo do surto psicótico dessa pessoa, é aplicada lá algum medicamento que deixa ela calma e ela até dorme. É esta aqui a vacina do Pai Celestial. Ponha sua mente no reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Estamos lembrados, irmão, do que Jesus falou anteriormente sobre o reino. Os filhos de Deus estão dentro do reino, e o reino de Deus estão dentro dos filhos de Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso a gente pensar. Nós já estamos dentro do reino de Deus. E o reino de Deus já está dentro de nós. Então, devemos viver como súditos do reino. Devemos viver como os filhos de Deus, e meus queridos irmãos. Devemos viver desta forma. Então, o que nos falta é colocar nossa mente dentro do reino de Deus. É canalizar os nossos desejos para dentro do reino de Deus. Devemos orar ao nosso Pai Celestial, pedindo a Ele o pão diário. Temos que orar. Temos que trabalhar, mas sossega, meu amado, sossega o seu coração. Quem cuida de você e da sua família é o seu Pai Celestial. É Ele que cuida de você. O reino de Deus, irmãos, é a coisa mais importante na qual devemos nos preocupar. Se preocuparmos com o reino de Deus, Jesus diz, toda a provisão de que precisamos virá de dentro deste reino. Amados, no mundo não tem nada não, tudo vem de Deus. Tudo é do reino de Deus. Tudo pertence ao reino de Deus. E o mundo não está dentro do reino de Deus. E o reino de Deus também não está dentro dele. Por isso eles vivem brigando um com o outro, matando por causa do dinheiro, xingando os outros, desesperados, porque eles não estão dentro do reino de Deus. E nós, como súditos do reino de Deus, agentes que estão dentro do reino de Deus, devemos sossegar o nosso coração, mesmo na crise. E ela vem mesmo na crise, você diz, eu estou no reino de Deus, e o rei é meu irmão, que é Deus e é Jesus Cristo. Ele está aqui comigo. Isso não sossega o nosso coração. Então, a existência e persistência da ansiedade na vida de muitos crentes é porque não focam o reino de Deus como o mais importante na vida deles. Tudo o que fizermos precisa visar o reino de Deus. Trabalhamos no mundo por causa do reino de Deus. Ajudamos alguém por causa do reino de Deus. Contribuímos na obra de Deus por causa do reino de Deus. Queremos que o reino de Deus siga avante. Queremos que o reino de Deus atinja outras áreas, atinja outros povos. Então, nós contribuímos para o reino de Deus e não para a igreja local, e não para a liderança da igreja. Nós contribuímos. Se você não mudar a visão, vai ficar muito pesado isso para você. Vai ficar muito pesado. Mas se você colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida, Deus garante que não vai faltar nada para você. Deus vai suprir todas as necessidades. Quando Paulo escrevendo para Filipenses, para os irmãos de Filipos, ele disse, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades. Nós precisamos, irmãos, focar o reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus.
nossos sentimentos precisam ser moldados pela visão do reino de Deus. Agora devo dizer essa palavra primeiro aqui, prós, que o Senhor Jesus coloca. Prós aqui não é uma ordem cronológica, como se buscássemos em primeiro lugar isso, em segundo lugar aquilo, em terceiro lugar aquilo outro. Jesus não está dizendo primeiro aqui como ordem cronológica. Jesus está falando de importância e de valor. Se não tivermos o reino de Deus em alta conta, se o reino de Deus, queridos, não estiver impregnado na nossa alma, se ele não estiver impregnado na nossa mente, na nossa vida, viveremos ansiosos, instáveis e inquietantes. Mas se o reino de Deus estiver, irmãos, impregnado em nós, tudo do que precisarmos, o Senhor aqui disse, nosso Pai Celestial vai providenciar. Muitos buscam em primeiro lugar as coisas, depois o reino de Deus. E isso ele está dizendo para Deus, o teu reino, Senhor, não é mais importante para mim. O mais importante para mim são as minhas coisas. São aquilo que eu acho que deve ser, e não o teu reino. Um pastor disse certa vez que antes de trabalharmos devemos orar e ler a Bíblia, segundo ele. É isso que Jesus ensina como buscar em primeiro lugar. Embora seja legítimo isso, orar e ler a Bíblia antes de sair para trabalhar, mas não é isso que Jesus está dizendo aqui, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que é em grau e importância na nossa vida. É isso que vai me mover eu agir. É isso que vai me motivar eu agir. Se o reino de Deus for prioridade na minha vida, se o foco da minha vida é o reino de Deus, se o foco da minha vida é o tesouro no céu, é isso que vai dirigir a minha vida. E eu vou trabalhar em decorrência disso. Está certo que devemos orar e ler a Bíblia antes de sairmos para o trabalho, mas não é isso, eu repito, que Jesus está dizendo aqui. Muitas pessoas fazem isso, mas não estão priorizando o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é aquilo que rege a minha vida e a sua vida. Eu vivo regido por isso. A minha vida está dentro disso. Eu penso nisso. E tudo que estiver à minha volta, e tudo que eu fizer é em prol do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós nesta noite. E agora o verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Agora, irmãos, esse versículo é muito mal interpretado por muita gente aí na igreja. Muita gente está dizendo que não devemos fazer orçamento. Não precisamos fazer orçamento para amanhã. Para que fazer um orçamento familiar para o ano 2026? Jesus não está dizendo isso aqui, que você não deve fazer isso. Jesus não está dizendo que você não deve poupar o seu dinheiro. Jesus não está dizendo isso aqui. Amanhã é outro dia, seja o que Deus quiser. Não, isso é irresponsabilidade sua. Se Deus te deu agora, então seja sábio. Olhe as formigas, não é verdade? Elas fazem planejamento, elas trabalham. Olha os pássaros também. Jesus não está dizendo que você não deve fazer planejamento. Outros dizem que o pastor que escreve liturgia, ou que escreve sermão, não está confiando em Deus. Não, Jesus não está dizendo aqui isso. Jesus está dizendo que você não deve viver o amanhã hoje. Deixa o amanhã lá amanhã, ele nem existe. Deixa o amanhã para o dia de amanhã. Jesus está dizendo, irmãos, que nós devemos sossegar o nosso coração com as tribulações desse dia, porque tem muitas nesse dia. E amanhã vai vir outro tipo de mal. E você não deve ficar ansioso com outro tipo de mal que vem amanhã. Você deve ficar tranquilo, porque o Deus que cuidou de você hoje, cuidará também amanhã. Certo? O escritor, eu quero compartilhar com você o que ele escreveu, achei muito interessante. Ele disse: deixe o problema de amanhã para a força de amanhã.
o trabalho de amanhã para o tempo de amanhã, a provação de amanhã para a graça que Deus vai enviar para você amanhã. Hoje Deus está te dando graça para essa luta de hoje, não viva a luta de amanhã agora. Isso provoca ansiedade no seu coração. Que faremos amanhã, Senhor? Não, amanhã Deus já tem a providência. Pode crer nisso, que Deus já tem a providência para você. Irmãos, vamos pensar aqui como aplicação para nós aqui nesta noite. Crer em Deus com convicção nele não nos livra de problemas. Não. Na verdade, os problemas fazem parte da nossa vida de fé. Tenho observado, irmãos, na minha vida espiritual até aqui, que muitos crentes têm dificuldades para crer de fato na promessa de Deus. E quando creem, não entendem os métodos que Deus usa para fazer sua promessa ser cumprida. Há um caminho a ser percorrido para que a promessa de Deus seja realidade na sua vida. Deixa eu explicar isso direito para você. Deus fez uma promessa. Deus não só fez a promessa, Ele já tem os meios para fazer você alcançar aquela promessa. Observe que os meios também são de Deus. O material é de Deus, a promessa é de Deus e os fins também são de Deus. E às vezes Deus nos usa métodos, irmãos, conosco, que nós não gostamos muito, para que possamos ter a promessa do Senhor em nossa vida. Eu quero te dar um exemplo do Salmo 119, versículo 67. O salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, irmãos, o processo que levou o salmista a obedecer a palavra de Deus é a aflição. Deus mandou: obedeça, que eu vou cumprir a promessa em você. Mas quando não obedecemos, e se somos filhos de Deus, Deus usa um método para que a promessa dele se estabeleça em nossa vida. E o método dele pode ser a aflição. Às vezes cremos na promessa, não temos muitas dificuldades até para crer na promessa, mas temos dificuldade para entender o método que Deus usa para que a promessa seja alcançada. E isso nós precisamos mudar, irmãos, na nossa teologia. E o Salmo 46, verso 1, nos dá uma promessa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele vai ser seu refúgio e vai ser seu socorro quando? Na tribulação. Sem tribulação, então você não vai ter socorro e nem refúgio. Então Deus não será o seu socorro e o seu refúgio. Deus prometeu ser o seu refúgio, mas é na hora da tribulação. Nós, irmãos, seremos levados para a caverna das tribulações. Às vezes queremos Deus bem perto de nós, mas não queremos passar pelo vale da sombra da morte, como o salmista falou. Às vezes queremos que o nosso cálice transborda no meio de amigos, todo mundo falando bem de nós, nos elogiando, mas o salmista no Salmo 23 diz que ele usa um método para cumprir a sua promessa, enchendo o nosso cálice na presença de inimigos. E viver em presença de inimigo, você sabe, não é nada bom. Dói o coração. Provoca até lágrimas em nossos olhos. Mas é aí que Deus enche o nosso copo. É neste momento que o Senhor está conosco, bem pertinho de nós, irmãos. E outro exemplo, Isaías 43, verso 2. Deus fez uma promessa de livramento a Israel, quando eles passassem pelas águas e pelo fogo. Quando vocês passarem pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Quem quer passar pelas águas, quase afogando, ondas bravias? Quem quer passar? Mas é nesse momento que Deus cumpre a promessa.
Amados irmãos, às vezes Deus nos leva, sim, para essas águas turbulentas da nossa vida. O método é dele, e tudo o que ele faz é bom, é justo e é certo. E eu vou estar com você quando as águas quase te submergirem. E quando a angústia for tão grande na sua vida como o fogo provoca em nós, eu estarei lá, e isso não vai atingir terminantemente a sua vida. Eu sou aquele que vai te livrar. Promessa de livramento, mas dentro de um método nada agradável que nós gostamos, irmãos. Às vezes queremos que a promessa de Deus cumpra em nós, mas nós não queremos que passar por aquilo, pelo método de Deus, de fazer a sua promessa ser cumprida em nossa vida. Jesus disse que a mola propulsora da ansiedade são desejos de adquirir tesouros da terra. E segundo, olhos avarentos, que Jesus chamou de olhos maus. Terceiro, idolatria, quando a pessoa pensa no dinheiro, briga pelo dinheiro e serve ao dinheiro. E quarto, falta de convicção nas promessas e o processo que Deus usa para cumprir as suas promessas. E quinto, foco nas coisas perecíveis, deixando de dar importância ao reino de Deus. Não lembra de Deus naquele dia, só lembra de Deus quando está passando aperto. Não cante louvores ao Senhor. Isso não é priorizar o reino de Deus, isso não é priorizar a Deus. Nós devemos, irmãos, viver a nossa vida de tal maneira que a nossa vida tem que ser um constante louvor, constante adoração ao Senhor.